Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Mental Chip, o espaço onde o conhecimento dobra a cada nova informação. E hoje a gente continua a nossa jornada por A República de Platão. Nesta análise, vamos mergulhar de cabeça no coração da obra para entender a teoria do conhecimento de Platão, uma que, olha, mudou a história do pensamento para sempre. E só para lembrar, os links para a obra estão aí na descrição, tá? Se este conteúdo agregar algo, que tal compartilhar com alguém que também curta essa jornada? Então, Platão já tinha estabelecido que para governar é preciso conhecer o bem. Mas o que é isso, afinal? Para explicar o que é conhecimento de verdade, ele usa 3 imagens centrais. E se liga, isso aqui não é só um enfeite no texto, não. É a espinha dorsal de todo o pensamento dele. E o nosso caminho vai ser exatamente este. Primeiro, a gente vai entender o bem como se fosse o sol, a fonte de toda a luz. Depois, vamos seguir pela linha do conhecimento, que é tipo um mapa dos níveis de realidade. E para fechar, a icônica, a famosa alegoria da caverna, que é um verdadeiro drama sobre a condição humana. Vamos lá, começando pela primeira e talvez a mais fundamental de todas as analogias. Para Platão, a ideia do bem funciona exatamente como o sol funciona no nosso mundo. A comparação é direta, mas é de uma profundidade incrível. Pensa assim, do mesmo jeito que o sol ilumina o mundo físico e permite que nossos olhos enxerguem as coisas, a ideia do bem ilumina o mundo das ideias, permitindo que a nossa mente consiga entendê-las. E aqui está o pulo do gato. O nosso olho, sozinho, não vê nada no escuro, certo? Ele precisa da luz do sol. Da mesmíssima forma, a nossa alma, a nossa mente, não consegue alcançar a verdade por conta própria. Ela precisa dessa luz da ideia do bem para que as coisas se tornem compreensíveis. Isso leva a gente para uma conclusão que, sério, é de explodir a cabeça. Para Platão, o bem não é só mais uma ideia na prateleira, não. É a condição que possibilita todo o conhecimento. É a fonte de onde a própria verdade brota. O bem está literalmente acima de tudo. Mas o Platão não joga só a analogia do sol e pronto. Não. Ele nos dá um mapa. Esse mapa é a chamada linha dividida, que é basicamente um esquema que mostra os diferentes degraus da consciência e da realidade. Ele mapeia uma subida em 4 estágios. A jornada começa lá embaixo com a imaginação, onde a gente só enxerga sombras e imagens. Subindo um degrau, a gente chega na crença, que é o nível do nosso dia a dia, onde lidamos com os objetos físicos. A partir daí é preciso dar um salto para o mundo inteligível, com o pensamento discursivo, como a matemática, por exemplo. E, finalmente, lá no topo, a gente alcança o intelecto, a pura contemplação das ideias e, claro, do próprio bem. O ponto fundamental aqui é que a maioria das pessoas passa a vida inteira nos 2 níveis de baixo. Lida com sombras, com opiniões, com objetos físicos e acredita piamente que isso é a realidade completa. A jornada do filósofo é justamente a subida por essa linha em direção ao entendimento de verdade. E agora a gente chega na imagem mais poderosa de Platão, aquela que junta tudo isso, a alegoria da caverna. É uma história que, na prática, dramatiza essa jornada da alma através dos níveis da linha dividida que a gente acabou de ver. Para a gente entrar no clima da alegoria, Platão lança uma pergunta radical, que desestabiliza qualquer um. E se tudo isso que a gente chama de real fosse, na verdade, só um teatro de sombras numa parede? A cena que ele pinta é sombria. Imagina prisioneiros acorrentados numa caverna desde que nasceram. Eles não conseguem nem virar a cabeça. Atrás deles tem uma fogueira e pessoas passam com objetos. E as sombras desses objetos são projetadas na parede bem na frente dos prisioneiros. Para eles, o mundo é aquilo. Aquelas sombras são a única realidade que existe. A caverna, então, já deu para sacar, né? É o nosso mundo sensível. O mundo das aparências, das opiniões, ou seja, o nível mais baixo da linha dividida. É o estado de ignorância em que a maioria de nós vive muitas vezes sem nem se dar conta. Mas o que acontece se um desses prisioneiros for libertado? Platão é bem claro. A jornada em direção ao conhecimento não é um passeio agradável no parque. É uma ruptura violenta e muito dolorosa. Quando ele for forçado a se virar, a luz do fogo já cega ele. Se ele for arrastado para fora da caverna, a luz do sol é simplesmente insuportável. A primeira reação não é de alegria, e sim de dor, de confusão e um desejo enorme de voltar para o conforto da ignorância familiar, para a escuridão que ele já conhecia. O ponto de Platão é que a educação de verdade não é só adicionar informação. É uma conversão da alma, uma virada completa que exige abandonar tudo aquilo que se acreditava ser verdade. Só que
A jornada não termina quando o filósofo vê a luz do sol. É aqui que a alegoria vira política, vira drama, porque é exatamente nesse momento que o seu verdadeiro dever começa. Ele precisa voltar para a caverna. Ao voltar, os olhos dele, agora acostumados com a luz, não enxergam mais as sombras tão bem quanto os outros. E eles o ridicularizam, dizem que a viagem ao mundo de cima o deixou cego, o estragou. Se ele tentar libertá-los, eles o verão como uma ameaça, e se pudessem, o matariam. E essa é a lição política mais dura da alegoria. A verdade não é bem-vinda em um sistema construído sobre ilusões. Quem está confortável na ignorância vai lutar com unhas e dentes para defendê-la, tornando a tarefa de governar um ato de enorme coragem intelectual. E assim, a gente conecta os pontos. O sol é a ideia do bem, aquilo que o filósofo contempla ao sair da caverna. A linha é o mapa dessa jornada de subida. E a caverna é a dramatização dessa libertação dolorosa e do dever político que ela impõe. E esse é o ponto final, o mais provocador de Platão. O conhecimento não é um troféu pessoal para guardar na estante. É uma ferramenta que impõe uma obrigação, a de governar, de guiar, de tentar melhorar a cidade, mesmo que o custo para isso seja altíssimo. No nosso próximo encontro, vamos ver em detalhes como Platão propõe todo o processo de educação, um treinamento longo e rigoroso para formar esse rei filósofo. E por que só essa pessoa estaria apta a governar? Aqui aumenta o chip, onde o conhecimento dobra a cada nova informação.